No contexto desse vídeo, a palavra sistema não se refere a um sistema político, cultural ou religioso. Ela está relacionada com o que parece estar subjacente a tudo, desencadeando uma série de comportamentos humanos e estados mentais, como raiva e ansiedade. Sobretudo, a própria sujeição aos caprichos do nosso ambiente. Ao observarmos a condição humana, notamos que a maioria de nós é completamente controlada por um mundo exterior. Quando conseguimos o que desejamos, experimentamos alegria, mas quando nos é retirado, sentimos tristeza. Os elogios de uma pessoa nos enchem de ânimo, enquanto a antipatia delas nos entristece. Quanto mais almejamos algo, mais estamos dispostos a sacrificar para alcançá-lo, e quanto mais nos opomos a algo, maior será o preço em que estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Essas correntes de desejo e aversão, amor e ódio, gosto e desgosto, nos deixam presos ao medo e vulneráveis à manipulação, seja através da vergonha e da culpa, seja pelo apelo das grandes corporações, partidos políticos, cultos e outras forças externas que desejam algo de nós. Assim, o mundo nos governa como se fôssemos um burro que persegue uma cenoura que está presa a uma corda, que a maioria de nós segue desde o nascimento até a morte, como o gado obediente que somos. Mas, e se decidimos recusar a cenoura? E se optarmos por escapar do sistema? A antiga filosofia do estoicismo concentra-se em alcançar a liberdade das correntes que nos aprisionam. No entanto, não nos libertamos do sistema destruindo o que nos rodeia, já que o mundo externo não é culpado por isso. O universo age de acordo com a sua própria natureza. Embora possamos exercer alguma influência sobre ele, em última análise, não podemos controlá-lo. Assim como o sol, a chuva e o vento afetam as colheitas de um agricultor, o mundo externo nos impõe suas condições inescapáveis. Essas condições em si não constituem o sistema. Nossa escravidão a elas é o que forma o sistema. Como podemos ser tão prontamente varridos pelas ondas do destino? Como os menores infortúnios e os raros momentos de sorte têm tanto impacto em nossas emoções, nos manipulando como marionetes? O filósofo estoico Epiteto explicou isso de forma clara. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelos princípios e concepções que têm sobre coisas. A morte, por exemplo, não é terrível. Caso contrário, teria parecido terrível a Sócrates. O terror reside na nossa concepção de que a morte é terrível. Portanto, quando estivermos impedidos, perturbados ou entristecidos, nunca devemos atribuir isso a outros, mas a nós mesmos, isto é, aos nossos próprios princípios. O sistema continua funcionando enquanto fornecemos combustível a ele. Quanto mais vemos tragédias e bênçãos naquilo que é natural e está além do nosso controle, mais a sorte dita nossos sentimentos. Felizmente, os estoicos nos proporcionam a sabedoria necessária para escapar desse sistema. Aqui estão 5 ideias estoicas que podem nos ajudar a substituir um estilo de vida frequentemente vulnerável, volátil e tempestuoso por uma experiência serena e liberta. Quanto tempo desperdiçamos esperando que coisas boas ocorram e que coisas ruins nunca apareçam? Quantas horas derramamos lágrimas porque o futuro se desenrolou de uma maneira diferente do que esperávamos? Os seres humanos tornam-se mestres na luta contra o destino e, consequentemente, no sofrimento inevitável que isso acarreta. Nossa resistência à incerteza é um grande obstáculo, e nosso medo da adversidade é uma oportunidade a ser explorada. Muitos tentam nos vender garantias para o futuro, como a ilusão de segurança, a proteção de nós mesmos e de nossos entes queridos e a tentativa de evitar situações desagradáveis. Como escravos de nossos desejos e aversões, tentamos enganar o destino, modificando nosso ambiente para manter a adversidade sob controle. No entanto, não podemos trancar todas as portas da vida, nem podemos patrulhar todas as ruas e becos da realidade. Apesar do tempo, esforço e dinheiro gastos em medidas protetivas, o destino sempre prevalece. Escapamos do sistema ao aceitar o que vier, em vez de pagar um alto preço na tentativa de resistir ao inevitável. Ao fazer isso, torna-se menos provável que permitamos que outros se aproveitem de nossos medos, e ficamos menos perturbados quando a adversidade acontece. Como Sêneca afirmou com sabedoria: por que então devemos ficar com raiva? Por que devemos lamentar? Estamos preparados para o nosso destino. Deixamos a natureza cuidar dos corpos como quiser. Permitimos-nos alegrar com tudo o que acontece e reflitamos corajosamente que nada do que é efêmero nos pertence.
Os estoicos encaram a reputação como um indiferente preferido. É algo bom ter, mas não é essencial para a felicidade. Além disso, como qualquer coisa externa, a reputação, em última instância, está além do nosso controle. Muitas pessoas passam suas vidas construindo uma boa reputação, apenas para vê-la ser destruída por um único erro. Outros vivem vidas de transgressão e desrespeito social, mas de repente ganham fama e admiração por acaso. Conclusão: a reputação é tão volátil quanto o vento. Quanto mais nos preocuparmos com a nossa reputação, mais nos tornamos dependentes das opiniões de outras pessoas, o que não é algo confiável. Além disso, se nos importarmos demais com o que os outros pensam, nos tornamos vulneráveis à manipulação e exploração, nos tornando escravos do ambiente. Epiteto argumentou que não devemos permitir que o desejo de uma boa reputação atrapalhe nosso bem-estar mental. Se necessário, devemos aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e ridicularização, se isso nos permitir alcançar a tranquilidade e liberdade. Esses últimos aspectos estão sob nosso controle e, portanto, não são influenciados pelo que outras pessoas pensam ou dizem. Com frequência, quando nos encontramos em uma situação indesejável, ansiamos por uma fuga rápida. Contudo, nem sempre isso é possível. Continuamos a lamentar e a nos sentir mal por isso, acreditando que temos o direito de uma posição melhor. No entanto, em última análise, não temos direito a nada, e muitas vezes a melhor maneira de lidar com a situação é suportá-la. Quantas vezes nos afastamos de nosso caminho, traímos nossos princípios e comprometemos nossos valores simplesmente porque não queremos suportar a dor? A dor é uma poderosa influência que leva pessoas boas a cometerem atos ruins ou a se absterem de fazer coisas boas. Assim, a dor permanece como uma ferramenta de controle, e em nossa tentativa de evitá-la, caímos na armadilha daqueles que tentam nos manipular. Estamos dispostos a trocar nossa liberdade por um pouco menos de dor e desconforto. Se acharmos difícil suportar situações dolorosas, talvez devêssemos considerar as meditações de Marcos Aurélio. Suas meditações nos ensinam que a resistência não é necessariamente prejudicial. A resistência pode ter um propósito e ser benéfica a nós, mesmo que a consequência seja a morte. Tudo o que ocorre é suportável ou não. Se for suportável, então aguente. Pare de reclamar. Se for insuportável, pare de reclamar. Sua destruição também significará o seu fim. Apenas lembre-se: você pode suportar qualquer coisa que a sua mente possa tornar suportável, tratando-a como é do seu interesse fazê-lo, no seu interesse ou na sua natureza. Podemos comparar essa abordagem com a interpretação de Albert Camus, da figura mitológica grega, Sísifo. Os deuses condenaram Sísifo a rolar uma pedra colina acima eternamente. Sua única rota para a libertação era encontrar a plenitude em seu destino, de modo que a sua punição deixasse de ser um castigo. Existe uma razão pela qual muitas pessoas se encontram presas a rotinas exaustivas de ir e vir do trabalho, frequentemente em empregos que detestam, repetindo tarefas monótonas dia após dia. Essa razão é a disposição de sacrificar seu precioso tempo e energia na busca de bens materiais. A sociedade, frequentemente, nos diz que a felicidade é condicional, dependendo de inúmeras circunstâncias externas. Somos levados a acreditar que precisamos de um certo nível de renda, status social, um determinado círculo de amigos ou uma casa luxuosa para sermos felizes. Enquanto não alcançamos essas metas, sentimos que a felicidade nos escapa. Esses bens, antes de tudo, fazem parte do domínio onde a influência do destino e da fortuna é predominante. Consequentemente, eles podem nos chutar e lançar como se fôssemos brinquedos, simplesmente porque escolhemos lutar contra o que nunca podemos controlar. Bens materiais realmente nos trazem felicidade ou servem apenas para mostrar ao mundo que estamos vivendo bem? Sêneca chega a afirmar que não devemos permitir que nossa felicidade dependa de algo externo, mas sim de algo intrínseco a nós, desde riquezas como ouro e prata até necessidades mais simples, como água e comida. Ao fazê-lo, nos tornamos dependentes de qualquer circunstância externa, não importando quão trivial seja. Sêneca argumenta que uma pessoa que a fortuna tem pouco poder já é livre, mas a verdadeira liberdade é alcançada quando a fortuna não tem poder algum sobre nós. Ele então cita as palavras do professor Atalos, afirmando que se refletirmos com frequência sobre essas questões, nos esforçaremos para não apenas parecermos felizes, mas sermos verdadeiramente felizes, e não para agradar os outros, mas a nós mesmos.
Algumas pessoas afirmam que o medo da morte é a raiz de todos os medos. Assim como o medo da dor, o medo da morte pode moldar a maneira como vivemos. Os estoicos argumentam que uma vida virtuosa é muito mais importante do que uma vida longa. Não temos controle sobre a última, mas temos total controle sobre a primeira enquanto estamos vivos. Se tememos a morte, corremos o risco de viver para evitá-la, em vez de viver plenamente e fazer dela algo grandioso. Quando vivemos para evitar a morte, continuamente fugimos de circunstâncias que contenham a menor ameaça e buscamos situações que nos ofereçam uma ilusão de segurança. Tornamo-nos como ovelhas ansiosas que seguem qualquer pastor que prometa a luz do outro dia. Entretanto, nenhum pastor pode nos salvar do desfecho inevitável da vida, a desintegração daquilo que consideramos como eu e o retorno de nossos corpos físicos à natureza. Temer a morte é inútil, ou pior, é perigoso, pois esse medo pode nos impedir de viver com coragem e virtude. Mas a morte, como Marco Aurélio argumenta, também faz parte das coisas naturais. Assim como o crescimento, a maturidade e os primeiros cabelos grisalhos, tudo vem e passa. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, espero ler o seu comentário aqui abaixo. Por favor, peço que ajude na divulgação desses ensinamentos valiosos, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de cada nova postagem aqui no canal. Conto com seu apoio e nos veremos no próximo vídeo. Até lá!